Muito boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Muito boa tarde a todos que nos veem, nos ouvem, acompanhando o trabalho desta Câmara. Nós vamos dar início à nossa 31ª sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Milton Sardim, que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras presentes para a constatação de quórum. Senhor Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edivaldo Francisco Minhano. Francisco Carlos de Góes. Zé Roberto Martins Saigala, presente. Luiz Carlos Bastazini. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Manuel Afonso Louzila, presente. Marco Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva. Ricardo Pelissaro Loquete, o rapaz falou que está presente. Richard Tenedini Merino. Sérgio Brum, presente. Thelma Gobi, presente. Yasmin Nascimento, presente, senhor presidente. 10 vereadores encontram-se presentes, portanto, temos quórum regimental e, assim, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020. Por gentileza, todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos precisamente às 13h05. Solicito à senhora segunda secretária, a vereadora Yasmin Nascimento, que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tiago 1, 2, 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Muito bem. Podemos nos sentar. Questão de ordem, senhor presidente. Referida. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, o senhor primeiro secretário solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e isto está em discussão. Não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Agora, senhores vereadores, está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovada a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, há um pedido de audiência pública, o qual necessita de aprovação em plenário. Assim, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do pedido. Bauru, 30 de novembro de 2020, ofício 14/20. Senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, solicita agendamento de audiência pública para debater o retorno das aulas presenciais na rede privada e pública de ensino para o ano letivo 2021, a ser realizada no próximo dia 4 de dezembro de 2020, às 9 horas, pelo plenário virtual. Na ocasião, deverão ser convocados a secretária municipal de Educação, professora Isabel Cristina Miziara, e o secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Henrique Antônio. Devem ser convidados o prefeito municipal de Bauru, o senhor Clodoaldo Armando Gazeta, promotor da Infância e Juventude de Bauru, Dr. Lucas Pimentel de Oliveira, a diretora regional de ensino do Estado em Bauru, professora Gina Sanches, Conselho Municipal de Educação, CME, o diretor dos sindicatos dos estabelecimentos de ensino do Estado de São Paulo, CIESP, professor Benjamin Ribeiro
da Silva, o diretor regional do Sindicato de Estabelecimentos do Ensino do Estado de São Paulo, Gerson Trevisani Filho, o presidente do Sindicato dos Professores, Sindiprobal, professor Sebastião Clementino, o coordenador do Sindicato dos Professores de Ensino do Estado de São Paulo, a POSP, em Bauru, professor Marcos Chargas, a diretoria colegiada do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, SINSEM, o movimento Volta às Aulas Já, o movimento das escolas particulares e todos os interessados da sociedade. Pela relevância do tema, solicitando que estejam disponíveis microfone, iluminação, gravação e transmissão da atividade em questão. Sem outro motivo, aproveito o ensejo para renovar o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Chiara Raniero Baceto. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Senhores vereadores, o pedido de audiência pública que acaba de ser lido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o pedido de audiência pública, portanto. Questão de ordem, senhor presidente. Referida, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, o próximo item da nossa pauta é o rol dos oradores. E o primeiro orador inscrito para usar da palavra na sessão de hoje é o nobre vereador Marcos Antônio de Souza, o qual dispensa o uso da palavra. O próximo vereador inscrito é o vereador Milton César de Souza Sardim, que também dispensa o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Natalino Davi da Silva, que também dispensa o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Ricardo Pelissaro Loquete. Pede a palavra e a terá por 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos escutam, nos assistem pela TV Câmara. Vou aproveitar desses 10 minutos hoje e, primeiramente, parabenizar a nova prefeita eleita da nossa cidade, a Suelen Rosim, e deixar bem claro o quanto eu fui neutro nesse segundo turno, nem apoiando um candidato e nem o outro. Mas eu quero usar essa tribuna agora para que a população, que na verdade vocês foram os vencedores, vocês merecem um parabéns pela democracia que foi feita ontem na eleição, porque eu nunca vi algo tão absurdo que foi esse segundo turno da eleição. Quantos ataques, quanta mentira, quanta gente baixa, que coisa mais nojenta, é nojento. Tentaram de todas as maneiras prejudicar a prefeita Suelen, de todas as maneiras. Isso dentro da política, fora da política, pessoas da mídia da nossa cidade, dessa rádio, que eu não vou citar o nome, que me prejudicou muito também na minha campanha e nos meus 4 anos que eu tive aqui. E muitas pessoas ainda, muitos munícipes da cidade ainda acreditam no que essa certa rádio e esse certo locutor dessa rádio fala. Então,
Eu, no dia 20 de novembro, eu falei com o vereador Fábio Manfrinato por mensagem e falei que eles perderiam a eleição para eles mesmos. Porque eles estavam jogando sujo, usando mídia para difamar a candidata, usando da rede social para difamar a candidata. E é desnecessário isso. Muitos aqui, até dentro dessa casa, gravaram um vídeo falando que a prefeita é de fora, que a prefeita é isso, aquilo, outro, que Bauru tem que ter gente de dentro. Não, São Paulo é o que é hoje, porque os nordestinos chegou lá e transformou São Paulo no que é. São tudo gente de fora. Ninguém nasceu sabendo fazer nada. O Dr. Segala não nasceu juiz, o Miano não nasceu policial, o Lozila não nasceu advogado. Todos estudaram, aprenderam. E por que criticar a pessoa fazer um jogo tão sujo desse nojento de uma política? A minha campanha foi tão limpa, pé no chão, cara. Tão gostoso isso. Agora, o que fizeram, por isso ela é merecedora, porque Deus está vendo tudo. Deus sabe de todas as coisas. Não se cai uma árvore, uma folha de uma árvore, se não é Deus que queira. Então, os meus parabéns é para ela mesmo, pela garra, por tudo que essa mulher ouviu durante esses dias de segundo turno. Foi triste ver uma pessoa dentro da nossa cidade de Bauru passar por tudo isso. E está aí. As pessoas que elegeram, os que não estão contentes, vai ter que engolir ela. Torço e peço a Deus que ela faça um bom trabalho, não vai ser fácil. Tanto ela quanto o Raul, que prometeram, jamais seria cumprido. Nós aqui de dentro sabemos o limite da nossa cidade, até onde vai nosso dinheiro e o que podemos fazer com o nosso dinheiro. Então, eu fiquei triste pelo que vinha acontecendo com ela nesses ataques e acabei ficando feliz pela sua vitória. Deixando bem claro que eu não apoiei um e nem o outro, ainda não apoio nenhum nem o outro. Acredito que com o tempo vai fazer com que ela vá pegando as normas, os trabalhos, o que será feito pela cidade, e ela vai conduzindo o seu trabalho na melhor maneira possível. Torço muito para que dê certo, porque eu torço pela minha cidade. Me honra com a parte, vereador. Vereador Ricardo Cabello, muito obrigado pela parte. Quero também fazer coro com as suas palavras, por sinal realmente muito sábias, né? E oportuno para o momento. Até mesmo porque é importante a velha guarda dessa cidade fazer uma reflexão, se eles de fato amam Bauru. Que, na verdade, realmente a gente sabe, nós que representamos a cidade, e não é por isso que eu não vou estar na próxima legislatura, que eu vou querer quanto pior, melhor. Porque o que dá a se entender, alguns políticos dentro da cidade, que é assim, eles ficam realmente clausurados, né, nas oportunidades que têm, principalmente com alguns meios de comunicação, descendo a linha, falando mal, porque assim, o cara que ama a cidade, ele torce para que realmente as coisas dêem certo. E nós, do Partido Verde, na minha condição de presidente, eu tomei lado sim. Eu acho que a democracia faz parte, a respeitabilidade, mas é percebível que alguns grupos políticos agem na impessoalidade, agem com deboche, agem com preconceito, e a gente está aqui para que realmente nesse momento queremos acompanhar e vamos acompanhar da comunidade como que vai ser o posicionamento dessa casa, como que vai ser o posicionamento dessa prefeita, que ela vai precisar do apoio. Que se a cidade for para o buraco, todos nós vamos. É imbecilidade de achar que é mais ou é menos. Como eu disse, para concluir, vereador, já agradeço a oportunidade, aqueles que têm ouvido, ouça. Não existe saber mais, saber menos. São saberes diferentes. Não é porque eu não nasci nessa cidade que eu posso ser tratado como um tal. É uma imbecilidade dessa pessoa, a gente que pensa dessa maneira. Então, assim, colaboro com a sua fala e estamos aí sempre na torcida que Bauru dê certo, que a prefeita, de fato, consiga governar essa cidade de tantos desafios. Obrigado. Parabéns, vereador. Como o senhor mesmo disse, o senhor lutou tanto por Bauru e o senhor não é um membro dessa cidade e conquistou muitas coisas para a população mais carente dessa cidade. Só retornando ao meu raciocínio,
Eu quero que a TV Câmara mostre uma imagem, uma foto, que está... Olha o que essa jovem colocou na rede social, chamando a prefeita de macaca, de negra, falando que a prefeitura agora vai virar uma senzala, e parabéns ao senhor Pitoli. Então, população, cuidado com quem vocês escutam, cuidado em quem vocês acreditam. Acredito sim que o Raul foi prejudicado por uma fala dele há alguns dias, como eu também fui com uma fala minha aos 2 anos atrás. Eu pequei por excesso, na verdade foi um desabafo, pequei por excesso. E o doutor Raul também pecou por esse excesso, pecou pela campanha suja que foi feita, em querer apenas atacar, apenas destruir a imagem de uma pessoa, e o foco dele deveria ser outro, que era ir buscar votos. E deixar bem claro também para as pessoas que estão falando que eu perdi que eu não estou reeleito, eu ainda estou reeleito. Eu fui eleito por 1.887 votos pela população bauruense. O que estão falando é uma inverdade. É verdade, sim, que o partido da vereadora Thelma Gobi entrou, sim, com o pedido da cadeira. Como acontece em Bauru, acho que as coisas têm que ser tão transparentes, as pessoas, até na política, querem ganhar tudo no tapetão. Eu fui eleito. De 441 candidatos, eu fiquei em 9º do mais votado. E no tapetão estão tentando tirar a minha cadeira. Mas não tiraram ainda. Isso aí está na Justiça. A Justiça está trabalhando nisso. Então, quando o fulano da rádio novamente fala que já é isso e aquilo outro, não acreditem. Não precisem ficar preocupados. Os que me odeiam não precisam comemorar antes da hora. Espera acontecer para depois vocês comemorarem ou vocês chorarem. E os que gostam de mim, os que acreditam em mim, os 1.800 votos que eu tive, aguardem a decisão, que é a Justiça. Sabemos que a Justiça pode ter falhas. Eu fiz minha lição de casa, que é entregar minha documentação no dia correto. Agora, o partido PP não conseguiu fazer sua lição de casa, que é tão simples. E aí, por esse motivo, no tapetão, eles estão tentando arrancar uma vaga de dentro do meu partido, que é o Republicanos. Então, era uma explicação que eu queria deixar para as pessoas que ainda estão me perguntando todos os dias o que aconteceu. Eu vou usar esse vídeo para depois mostrar para vocês a minha fala do que aconteceu. Obrigado a todos. Muito bem. Próximo vereador a fazer uso da palavra, nobre vereador Richard Tenedini Merino. Bem? Dá uma limpada aqui. Boa tarde, nobres vereadores, senhor presidente, a todos que nos acompanham pela TV e Rádio Câmara. Na tarde de hoje eu quero apenas fazer um agradecimento pela passagem por esses meses na Câmara Municipal, nessa gestão, pela segunda vez, pela oportunidade que eu tive de representar de alguma forma as pessoas que assim confiaram em mim, depositando seu voto de confiança. Agradeço também a todos aqueles que fizeram nessa eleição os meus 983 votos. Agradeço de coração a cada um que pôde estar lá depositando seu voto de confiança. Infelizmente, a gente não vai estar aqui nessa próxima gestão, nesse próximo ano, né? Mas quero dizer a todos que, como sempre fiz, como eu amo essa cidade, vou continuar lá fora, trabalhando pela população, ajudando que a nossa cidade possa cada dia se tornar uma cidade melhor para se viver. Parabenizo também as eleições do prefeito, né, da atual agora prefeita, parabenizo pela votação e que ela consiga fazer um trabalho transparente realmente e consiga passar por todas essas pedras de tropeço que ela vai encontrar agora
que é um desafio muito grande. Espero que ela consiga realmente trabalhar por nossa cidade, porque nós não merecemos ficar parado mais 4 anos. Parabenizo também a todos aqueles que foram reeleitos e os eleitos que vão estar aqui nessa Casa de Lei, ajudando e contribuindo para que nossa cidade possa realmente destravar, né? Não ficar apenas na conversa, mas que ela possa se desenvolver, que ela possa realmente trazer novos empregos, novas indústrias, e que ela não seja mais objeto de matéria de capa de jornal, de chacota, de escândalo, mas sim que seja uma cidade exemplar para se viver, e que as pessoas que aqui moram tenham orgulho de morar aqui. E então eu só tenho que agradecer a todos os funcionários dessa casa, pelo carinho, por tudo que proporcionaram por mim. Hoje eu falo que o meu sonho foi realizado e foi cumprido. Então o sonho não é mais meu, e sim daqueles que confiam e acreditam no meu trabalho, estão junto com a gente. Hoje não é mais um sonho, e sim um objetivo. Objetivo esse que estaremos lá fora, fiscalizando também de alguma forma e contribuindo com os nobres vereadores, os 17 vereadores dessa casa, fazendo um trabalho na rua com a população, que como eu gosto e amo, e é um prazer poder fazer isso, como sempre fiz, vou continuar sim, fazendo esse trabalho. Muito obrigado a todos, boa tarde, que Deus abençoe. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Sérgio Brum. Dispensa o uso da mesma. Próximo vereador, vereadora doutora Thelma Gobi. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a prefeita eleita, seu vice-prefeito. Espero que tenham sabedoria para tocar essa cidade, que é o que a gente espera de qualquer prefeito ou prefeita que chegue à vitória, né? E como foi dito aqui, se a cidade vai bem, o bem maior da cidade, que são os seus moradores, vai bem também. Então, torcemos para isso. Segundo ponto. Eu não sei por que esse desespero, esse destempero, não é nem desespero, para fazer essa tal de PPP de uma hora para outra. Meu Deus do céu, já até se configurou um novo cenário de governo. Espera um pouquinho. Quem já ficou nesse breu todo esse tempo? Quem conseguiu a taxa da CIP e não fez nada? Para que esse desespero? A gente sabe que iluminação é segurança, mas, meu Deus do céu, nós estamos aí a menos de... Vem Natal, vem Ano Novo, 20 dias de tocar um governo, não tem necessidade disso. Eu acho que isso é um assunto que precisa ser muito bem discutido, muito bem estudado, e acho que a participação da Câmara Municipal ela é fundamental. Não é justo que, de repente, tem que acontecer. Não é assim. Teve 4 anos para acontecer, agora quer que aconteça em 15, 20 dias, sem a devida discussão. Eu estou pedindo um pouquinho de ponderação e que deixe esse assunto para o ano que vai entrar. E deixar esse assunto para o ano que vai entrar não é desrespeito com quem está sem energia elétrica, não. É respeito. Porque se esse assunto não for discutido, quem sabe, se ele for feito de atropelo, você conseguiria, vamos dizer, prover 10 mil pontos de iluminação. Se ele for bem discutido, quem sabe 20 mil. É só isso, precisa ser discutido, a iluminação tem que chegar, mas não nesse atropelo. Digo isso de passagem. Outro ponto que precisa ser olhado com muito carinho é essa falta d'água.
Nunca vi tanta bomba queimar. Barbaridade. Queima a bomba de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Nunca vi um negócio desse. Se não chove é porque não chove. Se chove é porque bomba queimou. Tem alguma coisa equivocada e essas bombas vêm queimando faz tempo também. Faz-se necessário olhar. Agora vamos falar de saúde. Eu sempre fui muito cética aqui quando veio o hospital de campanha e eu dizia, olha, vai ser o hospital de campanha e depois não há de continuar. Aí o João, sabe o João? O João veio aqui. O João foi muito bacana e prometeu que ia ficar aberto. Então, agora que o João cumpra a sua promessa. Não está certo o que o governo do estado vem fazendo com o Bauru. E olha, vou dizer uma coisa, eu sempre disse aqui, lá o hospital, o elefante listrado, né, porque não é nem branco nem azul, listrado é mais exótico ainda, nós não sabemos qual é o tamanho do problema lá. Eu já disse aqui inúmeras vezes, será que o Estado não quer pegar? Será que a USP não quer dar? Será que a USP quer vender? Agora, em que ninguém quer pegar? Não quer, porque tem um custeio. Mas a saúde tem um preço. Agora, pior que o preço da saúde é o preço daquele hospital há mais de 25 anos, largado, abandonado. O que significa isso em termos de recursos públicos? O que significa isso em falta de atendimento à nossa população? E olha, nós temos uma faculdade de medicina. Todo mundo sabe que é fundamental ter um hospital-escola. Se o governo do estado não quer fazer o seu serviço, que a USP faça. Que assuma aquilo como hospital, escola, e que o faça funcionar. Não dá mais para empurrar para o Estado, empurrar para a USP, e fica aquele negócio que parece batata quente. Quem pega, empurra. Pelo amor de Deus, não dá para empurrar mais isso, não. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha mesmo. Então, precisa ter esse carinho. Os estudantes estão fazendo as suas mobilizações, acho justa, e disse que o que depender de mim pode contar. Porque não é de hoje que a gente vem brigando por esse funcionamento desse hospital. Isso é uma vergonha mesmo, inadmissível aquilo lá. Um hospital novo que para botar para funcionar precisa de mais de 1 milhão para consertar telhado. Isso é brincadeira e de mau gosto. É de mau gosto. Então precisa parar com esse jogo de empurra e alguém tem que ter a hombridade de assumir aquele hospital e botar ele para funcionar de fato, para que a população possa ser assistida. E não é só de Bauru, é de Bauru e região. Vai ser um ponto de qualificação dos profissionais da área da saúde, principalmente se for um hospital-escola. Então, USP, se vocês acham que o governo do estado está querendo pegar, faça o seu papel. Vocês têm uma faculdade de medicina, assume isso. Assume para a boa formação desses jovens que estão aí. Assume para que a população de Bauru e região sejam bem atendidas. Então, fica aqui o nosso pedido. O vereador Manelo Zila já fez uma solicitação para que se faça algumas considerações ao governo do estado. Quero dizer, vereador, já iriam ser feitas e muito importante que haja o somatório. Eu tenho certeza que é o anseio de todos nessa Casa de Leis. Todos. Só um minutinho, vereador. Só mais um pontinho da saúde. Há um tempo atrás, eu fui lá na unidade de transporte de pacientes. E tinha uma lousa lá com alguns números dizendo as viaturas que estavam com problema. Naquela época, sabe qual foi a solução? Apagar tudo que estava na lousa. Isso não é solução. Isso é vergonha. Agora está tudo de novo encalhado lá. Está tudo de novo. Então, olha, secretário de saúde, senhor prefeito, a quem couber a responsabilidade, com baixas, ou seja, sem funcionar, unidade 345, 344, 343, 595, 065, 064, 277, 274, 250, 251, 342, 341. Que é isso? 12. Pelo amor de Deus. Sabe? Depois vem com coisa mirabolante aqui. Vá consertar o que está quebrado.
tomam atitude. Faça o simples, que você resolverá a grande maioria dos problemas das pessoas da cidade. Me honra com a parte. Muito obrigado pela gentileza de aguardar, vereador. Imagina, vereadora Thelma, no caso do HC, a informação que nos chega é que existe um projeto de lei a ser apreciado agora pela Assembleia Legislativa, que cria no organograma do governo do Estado o Hospital das Clínicas de Bauru. Como acontece, por exemplo, aqui, nós estamos aqui discutindo estudo de planejamento, não foi criado porque não houve, inclusive não caminhou, né? Então, entendo eu que se esse for o caminho, se existe um projeto de lei, precisa se criar aí, apontar, né, a dotação orçamentária para essa finalidade. Talvez nós possamos todos focarmos neste ponto. Se esse projeto de lei existe, se ele pode ser apresentado por um deputado estadual, como está sendo falado, porque cria gastos para o executivo, eu acho que esse é o ponto, porque não se vai abrir o Hospital das Clínicas enquanto esse hospital não for criado no organograma, na estrutura do governo do Estado. Esse é o entendimento que eu tenho até agora. Muito obrigado. Claro. Eu acho o seguinte, tem 4 anos que a gente está esperando ele criar essa estrutura. Para não dizer que tem 8 anos que está esperando criar essa estrutura, né? Então, a gente espera que crie, porque aqui o que cria-se é expectativa. Nós temos sempre criado a expectativa de que agora vai. Vai. Dessa vez não vai faltar nada. Sabe? Então, precisa parar de criar expectativa. Ou o Estado realmente resolve isso, ou a USP assume. Aí não precisa de criar nada. Eles têm que tocar aquilo. Entendeu? Então, precisa parar realmente de criar expectativa. Quando quer, faz. E faz, sabe como? Em caráter de urgência. Bota na pauta, pede para dar parecer em plenário, faz tudo. Faz o papagaio da piroleta. Agora, quando não quer, fica dizendo que precisa de um projeto. Espero que faça andar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, próximo vereador é a vereadora Yasmin Nascimento, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Alexandro Bussola, que também dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Benedito Roberto Meira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Câmara, uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns à prefeita eleita, a Suelen Rosim, né, em que pese o número de eleitores faltantes e que anularam seus votos e votaram em branco ser superior ao número da candidata, da prefeita eleita, isso não a impede de legitimá-la para o cargo de prefeita municipal. Então, nossos parabéns à prefeita eleita. E eu espero que agora muitos bauruenses que tanto reclamam nas redes sociais, nas mídias, que não cumprem o seu dever democrático de escolher o novo chefe do Poder Executivo, que não fiquem atribuindo à Câmara Municipal todos os problemas que porventura surjam no município, e também nem sequer ao Executivo. Eu elenquei aqui uma série de desafios para a nova prefeita eleita. Eu acho que ela não está me ouvindo, nem ela, nem o vice, mas eu espero que a sua assessoria esteja ouvindo, ou então que ela venha num futuro próximo, no momento próximo, ouvir aquilo que eu vou falar aqui. Eu elenquei alguns itens que a equipe técnica da nova prefeita deve se atentar. Agora acabou a campanha. Agora acabou aquilo que o faz de conta. Porque na campanha você faz de conta. Faz de conta que eu vou fazer. Faz de conta que eu vou prometer. E assim vai. Agora acabou. Agora
tem que sentar no banquinho, tem que sentar na poltrona e tem que resolver problemas. Primeiro problema, primeiro desafio, não problema, desafio, conclusão da estação de tratamento de esgoto. Eu faço votos que a nova prefeita inaugure a nova estação de tratamento de esgoto. Ela tem 4 anos para fazer isso. A previsão de conclusão da obra, segundo técnicos do DAI, é para setembro de 2021. Mas isso ela já pode tirar do calendário dela, porque não vai ser concluído em setembro de 2021. Quiçá em julho ou agosto de 2022, segundo estimativas de técnicos que lá trabalham e que acompanham a obra, em razão da infinidade de problemas que lá existem, em especial os aditivos que são solicitados. Paralisar a obra, esquece. Se for paralisar a obra e fazer uma nova licitação, pode esquecer que não inaugura nos próximos 4 anos. Esse é o primeiro desafio. Segundo, PPP do resíduo sólido orgânico e do reciclável, a PPP do lixo. E aí, vai incluir a coleta? Ou vai ficar só o transporte, transbordo e destinação final? Vai ser feito um novo aterro? Vai cobrar a tarifa do lixo junto com a conta de água? Nós precisamos saber o que a nova prefeita pensa. Porque a discussão vai vir aqui para a Câmara. O novo modelo, ele é mais econômico? O novo modelo, ele é viável sob o ponto de vista da sustentabilidade? O novo modelo, eu pergunto, como é que fica o convênio com a Ascan, com a Cooperativa de Catadores e Recicláveis? Acaba? Se eu vou levar tudo para um lugar só? Como é que fica a multa da Caixa Econômica Federal, caso não seja levado a efeito aqui nessa casa e não seja aprovado a PPP? Multa de 4 milhões de reais. Outro problema, ou outro desafio, iluminação pública. PPP, concessão, vai a pregão na Bolsa de Valores. O Ministério Público fez uma intervenção, porque o prefeito não submeteu isso aqui ao crivo da Câmara. Há necessidade de adequar a lei da contribuição de iluminação pública? Ou não? Os técnicos já têm que começar a correr e começar a entender o que está acontecendo. Não vai passar aqui atropelado. Não vai. Aqui vai ser discutido e debatido. Terceiro, resíduo sólido da construção civil. Como a gente não pode falar sigla, é entulho. Vai fazer o que com entulho? Vai continuar jogando lá no buraco no terreno da Coab? Já foi interditado lá o local. Qual vai ser o novo local? E a usina para fazer o tratamento desse resíduo, que é da prefeitura, vai para o novo local? Onde será o novo aterro? Vamos lá, mais um desafio, água. Será construída uma nova estação de tratamento de água, 22 quilômetros abaixo da atual? Vão ser construídos novos poços? Como que ficam as pessoas, 140 mil sem água? Ontem e hoje eu recebi várias ligações de pessoas que estão há 5 dias sem água. E o plano diretor de água, que custou mais de R$500 milhões? Vai cumprir ou não vai cumprir? É um desafio. Enchente. Nós só lembramos de enchente quando chove. Nós temos um projeto aqui com 47 microdrenagem. Vai tirar dinheiro da onde para fazer essa microdrenagem? Mais um desafio, o FUNPREV. Como deixar de enviar a cota patronal? Vai deixar de enviar? E a dívida que nós temos lá da prefeitura com a FUNPREV, vai deixar de pagar? Tem um projeto de lei aqui em andamento, 2 projetos de lei. E aí? Vamos arrolar essa dívida? Vamos aumentar a dívida da prefeitura? Outro desafio, plano de cargos de carreiras e salários.
Agora eu vou falar em sigla, PCCS. Não é nada do crime organizado, é PCCS, Plano de Cargos e Carreiras e Salários. Isso é fundamental em relação à política de pessoal da Prefeitura Municipal. O prefeito Gazeta encomendou um estudo para analisar o PCCS. O estudo ficou uma porcaria. Serviço de porco. Tanto é que arquivaram o projeto. Arquivaram. De tão ruim que era. E aí? E engavetaram. Sabe o que acontece com o PCCS em vigor? Ele provoca o aumento vegetativo da folha de pagamento. Sabe o que é aumento vegetativo da folha? É um aumento que acontece naturalmente, sem conceder aumento pelo governo. Basta a pessoa preencher os requisitos preconizados na lei, como, por exemplo, fazer um curso, fazer uma qualificação. Aquilo ali provoca, a partir do instante que ela demonstra que fez o curso e que está qualificada, ela recebe um aumento. Isso chama aumento vegetativo. Agora, PCCS não contempla servidor municipal que trabalha na ponta da linha, aquele que ganha menos. Ele não contempla essas pessoas. Então, o PCCS hoje, ele é um tanto elitizado. Ele é importante e necessário para o servidor, mas ele precisa ter equilíbrio para que o novo prefeito ou a prefeita não tenha e não perca o controle das suas contas em relação ao pessoal. Outra coisa, lei dos ambulantes. Cadê a lei dos ambulantes, tão prometida? Não veio. Plano diretor participativo, até o momento, não chegou aqui. Não foi enviado para essa Casa de Leis. Prazo, 2018, até agora nada. Lei de zoneamento de 82, até agora nada. Área de proteção ambiental, está faltando um plano de manejo. Cadê o plano de manejo? Há bairros em Bauru, como Água Virtuosa, que não tem água encanada, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem ponto de ônibus, não tem escola, não tem nada, mas paga IPTU. Tem o Jardim de Ceia, que precisa de regulação fundiária, caso contrário não pode receber emenda parlamentar. Asfaltamento de rua, acabou o PAC asfalto, e agora? Vai fazer o quê? Vai colocar brita nas ruas? Desafio. Orçamento. A senhora tem 2% do orçamento para gastar, 20 milhões. E olhe lá, qual é a prioridade do seu governo? Não estou fazendo desafio, estou apontando para a senhora aqui os desafios que existem. Muito obrigado, senhor presidente. Peço... Inscrição, pois não. Próximo vereador a fazer uso da palavra é a nobre vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Presidente, venho a essa tribuna muito feliz na tarde de hoje porque acabaram as eleições. Nunca quis que essas eleições acabassem tanto, né? Como em outras épocas. Dessa vez, de modo especial, realmente o desejo nosso era de que terminasse logo. Elas foram rápidas, breves, mas foram muito pesadas, né? Tivemos o resultado democrático, né? Eu falo que na minha vida, até essa eleição, eu tinha mais perdido do que ganhado em processos eleitorais, e para mim nunca foi um problema isso, problema nenhum, eu acho que ganhar e perder faz parte, né? Fui candidata a vereadora há 20 anos atrás,
Perdi a eleição, mas tive mais de 1.000 votos, fiquei feliz, né? Depois fui candidata a vice-prefeita, perdi, sem problema nenhum. E depois fui candidata a vereadora, fui eleita, tive um mandato que eu adorei. E me destaquei, tanto é que saí candidata a prefeita na eleição seguinte. Perdi, porque também disputei com um prefeito com uma aprovação enorme, nem era o objetivo maior ser eleita, mas era o objetivo discutir a cidade e promover uma reflexão. Cumpri o meu papel e na eleição passada voltei a essa casa como vereadora eleita e agora, muito satisfeita, volto novamente para o próximo mandato com 4.381 votos, né? Então, assim, eu tenho que agradecer muito as pessoas que confiaram em mim e confiaram também o voto à pessoa que eu pedi que votassem, né? Não é novidade para ninguém que o nosso candidato era o Dr. Raul, né? Uma pessoa que nós escolhemos há um ano atrás para representar os democratas aqui em Bauru, né? Que conseguiu formatar uma coligação que realmente era uma coligação de pessoas bastante conscientes dos problemas da cidade de Bauru, assim como o próprio candidato a prefeito, Dr. Raul. Muitos dessas pessoas estão aqui novamente para outro mandato, né? É que eu posso citar Vossa Excelência, presidente, está aqui a vereadora Thelma Gobi, vereador Coronel Meira, vereador Manelo Zila, que fizeram parte da coligação, os outros vereadores aqui que também fizeram parte da coligação e que infelizmente não voltam para o próximo mandato, né? Vereador Carlão, Richard Tenedini, Minhano, né? Pessoas que são comprometidas com a cidade, né? Independentemente de resultado, eu acho que a gente cumpre um papel importante quando a gente se dispõe à política. E esse ódio que se prega aos políticos, né? Eu gostaria de lembrar a todos o seguinte: esse ódio que se prega aos políticos faz com que pessoas que não são da política se coloquem à disposição. E quando se colocam à disposição, se colocam no sentido de colaborar. E a partir do momento que são eleitos, fazem parte da política, né? E aí, como é que fica essa história de que os políticos, né, são pessoas horrorosas, né? São pessoas horrorosas. Todos os políticos são pessoas horrorosas. São pessoas que só querem proveito próprio. Difícil esse discurso. Muito difícil esse discurso. Esse discurso está fazendo com que pessoas de bem se afastem da política. Eu, como presidente de partido, fui testemunha de quantas pessoas que eu entendo que são lideranças, que são pessoas que têm muito a contribuir com a cidade, né? Busquei trazer para dentro do partido, busquei trazer para aproximação da política partidária, para que pudessem colaborar de alguma forma. E as pessoas não querem. Não querem. Então, é uma preocupação muito grande esse discurso, né? Que tudo é feito por conchavo, né? Que tudo é feito, né, por políticos carreiristas, né? É bem difícil esse discurso numa campanha eleitoral. Mas, como nós somos pessoas que vivemos numa democracia, nós respeitamos todos os posicionamentos. Eu só não consegui entender o seguinte, só isso que eu não consegui entender. E aqui os meus colegas vereadores precisam me ajudar. Como é que alguém diz, não queiram saber como eu vou fazer, eu vou fazer. E é eleito. Isso não consigo entender. Se isso basta, todo o nosso estudo aqui, porque a gente estuda, hein? A gente estuda lei federal, a gente estuda lei estadual, a gente estuda lei municipal, e ainda assim, a gente acha que a gente não está preparado. Então, eu fico surpresa, mas muito surpresa com um resultado desse. E não tem nada de pessoal nisso. Isso é algo que precisa ser refletido, porque nós não estamos
falando de eu gosto mais de fulano ou de Beltrano. Nós estamos falando de alguém que vai ficar responsável pela vida de quase 400 mil pessoas, nos serviços públicos que a cidade tem que oferecer, né? Nas diretrizes que a cidade tem que dar, de desenvolvimento econômico, né? Diretrizes para o meio ambiente, que nós já não temos pouco problema aqui, né? Então, esse tipo de situação me choca. É quase que um desprezo a tudo aquilo que a gente faz. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tentei analisar o perfil das pessoas que votaram em um candidato e em outro candidato, né? E eu tenho eleitores que votaram em um candidato e no outro candidato, né? Então, assim, quando as pessoas conversam com a gente, né? Porque a gente, sim, está nos 4 cantos da cidade. Tem 4 cantos da cidade, eu aprendi essa também, viu, presidente? A cidade de Bauru tem 4 cantos. Então, as pessoas que estão nos 4 cantos da cidade também conversam com a gente. A gente representa, né? A gente representa há bastante tempo. Então, essas pessoas, né, também conversam com a gente. Eu nunca vi uma pessoa criar uma rejeição tão grande em uma semana como foi criada, né, na semana passada pela candidata eleita. Nunca vi. Precisa ter uma pesquisa para medir isso, né? Mas isso, gente, isso é um pouco do que foi a eleição presidencial. Estava conversando com o Marquinho agora há pouco, né? Isso foi um pouco mesmo do que foi a eleição presidencial. Então, se repete aqui. Se repete, né? Precisa de canal de comunicação, mídia, para conversar com as pessoas que estão no 4 cantos da cidade? Não precisa. Esqueçam os veículos de comunicação que acham que terão, né, algum respeito com relação a isso. Não vão ter. Por quê? Existe um canal direto agora. Existe um canal direto. Vamos entender isso. E nós aqui precisamos entender que esse canal direto é eficiente. É muito eficiente. E se nós não temos como cobrar as propostas que foram apresentadas, porque elas não foram apresentadas, nós temos que cobrar o seguinte: eu vou fazer, essa frase é que ficou para mim, e como representante das pessoas dessa cidade de Bauru, eu vou cobrar que faça. Como? Não sei, mas vai fazer, porque nós vamos cobrar, né? Eu não fui eleita para trabalhar com a prefeita, eu fui eleita para representar as pessoas dessa cidade, que estão sofrendo com falta d'água, que estão sofrendo com uma assistência social que não assiste, que estão sofrendo com as escolas fechadas, que estão sofrendo com falta de medicamento, com falta de médico, com falta de consulta. Roger, uma sessão. As pessoas que estão aqui e que estão sofrendo porque têm seus negócios aqui e não vem perspectiva de continuar fazendo negócios aqui. Então, gente, vamos nos concentrar naquilo que é o nosso dever. Vamos fazer o que é nossa responsabilidade. E não esperem, pelo menos da minha parte, que eu trabalhe com a prefeita, porque eu não fui eleita para trabalhar com a prefeita, eu nunca trabalhei com o prefeito. Eu sempre trabalhei como vereadora, representando as pessoas, indicando e cobrando, fiscalizando acima de tudo. É isso que podem esperar da vereadora Chiara nessa próxima legislatura. É isso, presidente. Gostaria só de reforçar que nós marcamos audiência pública para sexta-feira, para tratar do retorno das aulas aqui na cidade, né? E que nós temos outras situações ainda a serem colocadas até o final dessa legislatura aqui. Muito obrigada. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Edivaldo Francisco Minhano, que dispensa o uso da mesma. Próximo vereador, vereador Francisco Carlos de Góes, que também dispensa o uso da mesma. E o próximo vereador sou eu. Peço ao vereador Milton Sardim que assuma a presidência.
Dando sequência ao rol de oradores, pede a palavra ao vereador Zé Roberto Martins Segala, terá por 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, também à distância, pelo rádio, pela televisão, eu cumprimento a todos. Os assuntos, na verdade, são os mesmos, né? Os senhores estão vendo aqui, eu estou folheando. São manifestações de munícipes pedindo a nossa intervenção. Tenho certeza que os senhores também receberam, porque não estão conseguindo mais suportar a falta de água. A falta de água está causando problemas de toda sorte. E não há nenhuma informação, nenhuma, de que isso possa ser resolvido a curto prazo. Nada. Não há uma sinalização nesse sentido. Não se fez nada durante esse tempo todo e, aparentemente, não há nada a se fazer no momento, a não ser comprar água. Ou ir atrás de qualquer mina d'água que possa servir para abastecer um vasilhame qualquer, para que a gente possa levar isso para casa. Nós somos cobrados. Mas o que nós podemos fazer, a não ser cobrar também, a não ser pedir também, que o Poder Executivo seja sensível a esse drama. Lá atrás, eu falei isso várias vezes nessa tribuna, várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu chamei o então prefeito Rodrigo Agostinho de Rodrigo Asfaltinho. Porque eu falei, está preocupado em asfaltar as ruas. Mas tem gente que consegue viver numa rua sem asfalto por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não mata ninguém, é ruim, é péssimo. Mas não dá para viver 1 semana sem água. Não tem jeito. Ao invés de fazer aquilo que deu voto e dava voto, que é asfaltar, pintando de preto um chão de terra, não se faz um investimento na água, que vem por meio subterrâneo e que ninguém vê, mas sente quando falta. Então fica aqui mais uma vez a imploração, estou implorando, tratem esse assunto com a importância que ele tem. Resolvam esse problema o mais rápido possível, porque isso aqui vai continuar acontecendo. Vai chegar de meia em meia hora uma reclamação e um pedido a nós, vereadores, para ajudarmos a resolver esse problema. Outra coisa que está sendo solicitada insistentemente a nós é que intervenhamos no caso do Hospital das Clínicas, como já falou aqui a doutora Thelma Gobi. Esse hospital era um sonho há 30 anos e foi se materializando fisicamente em torno de um prédio. Mas desde 2012 esse prédio está terminado
e o hospital não está instalado. Mais recentemente, ganhamos uma faculdade de medicina do Estado. E a faculdade de medicina necessita de um hospital, escola. É fundamental para a formação dos alunos ter um hospital escola. A nossa cidade convive não há 1 ano, nem há 2, nem há 3, mas há muitos e muitos anos, com as filas no pronto-socorro, aguardando vaga para internação. Já foi mostrado aqui que mais de 500, anotem, mais de 500 pessoas morreram aqui na cidade de Bauru nos últimos tempos, não digo agora desse ano, digo anteriormente a isso, aguardando numa maca uma vaga de internação. Aí as duras penas, por causa da pandemia, só por isso, nós conseguimos abrir o hospital. E foi aberto como um hospital de campanha, o que indicava que ele ia ser temporário. E nós não queremos um hospital temporário. Nós precisamos de um hospital permanente. Esse problema de pandemia vai passar, mas o resto dos problemas de saúde vão permanecer. E aí, o que aconteceu? TV Câmara, mostra para mim o que aconteceu. Por gentileza, ponha no ar aí o que nós precisamos mostrar a todo mundo. Por favor, TV Câmara. Durante a coletiva, o governador João Dória também falou sobre o Hospital das Clínicas de Bauru, que hoje funciona como hospital de campanha para a Covid-19. De acordo com o governador, após a pandemia, o HC terá mais leitos para atender outras especialidades pacientes da região. O hospital vai prosseguir, vai continuar no atendimento a outras doenças, além da Covid-19, e prosseguirá mesmo após o término da vacinação aqui em São Paulo. Esse homem tem palavra. Se ele tiver palavra, ele tem que cumprir. Isso é fundamental. Ele falou aqui, ele declarou, não vai fechar, vai continuar. Os estudantes lá da Faculdade de Medicina estão fazendo um movimento, o HC não pode morrer, porque as notícias são de que vai fechar. O jornal publicou que a FAMESP já estava dispensando funcionários, porque ia encerrar o contrato. Aí veio agora uma informação de última hora. E por quê? Porque deu um recrudescimento no problema do Covid. E aí voltaram e resolveram prosseguir por mais 3 meses. Mas o problema não é o Covid. O problema é o hospital permanentemente aberto para atender todas as outras especialidades. Isso é fundamental. Eu não gostava dele, mas um dia Orestes Quercia, aqui em Bauru, falou, vou trazer a Unesp para cá, e trouxe. Quando um governador dá a palavra, tem que cumprir, tem que fazer aquilo que disse que ia fazer. O HC não pode fechar, ele tem que continuar aberto, e nós não podemos descuidar disso. Nós temos que ficar atentos, vigilantes, cobradores, insistentes, para que, de fato, o hospital seja uma conquista e que permaneça aberto, funcionando. Senhores, eu vou gastar meu último minuto falando de uma indignação. Indignação. Todo mundo aqui conhece a Feira Amor. A Feira Amor existe em Bauru há 30 anos. E a Feira Amor é um trabalho maravilhoso, feito por mais de 15 instituições benemerentes, que recolhem, assim como os vicentinos fazem o seu churrasco para sua manutenção, recolhem nessa oportunidade, nessa feira, a chance de continuarem ajudando os desassistidos. Esse ano a Feira Amor vai acontecer no fim dessa próxima semana, no sábado e domingo que vem. E a Feira Amor vai acontecer como uma feira de artesanato. Mas, senhores, indignem-se junto comigo. Indignem-se junto comigo.
A prefeitura cobrou R$ 951 para autorizar a Feira Amor funcionar. Tem cabimento um negócio desse? É um absurdo do absurdo. Eu estou entrando em contato com a secretaria para ver se reverto isso, mas é um absurdo ter feito isso. Para uma feira benemerente, cobrar R$ 951. Um valor que nunca foi cobrado, E é muito expressivo para as finalidades que a Feira Amor presta. Obrigado, presidente. O próximo vereador inscrito, o vereador Luiz Carlos Bastazini. Dispensa o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, que também dispensa o uso da palavra. E o próximo vereador inscrito é o vereador Manuel Afonso Lozila. Pede a palavra e terá por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos assiste, que nos ouve, o nosso muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando em nome da população e hoje iniciamos aqui a nossa fala parabenizando a todos os candidatos a vereadores e prefeitos da nossa cidade. Todos vocês, assim como eu, que emprestamos o nome à população, eu queria aqui registrar os meus parabéns. Parabéns especialmente a todos os candidatos a prefeito que acabam por expor a sua pessoa, a sua trajetória pessoal e profissional e a sua família. Então vocês já são vencedores. Faço menção aqui ao nosso colega Sandro Bussola, dessa casa, que foi candidato a prefeito, se expôs. Um agradecimento, um parabéns especial ao doutor Raul, coligação a qual o nosso partido juntou-se e foi a busca dos votos e também em conexão com as propostas que ele tinha. Então, muito parabéns, doutor Raul, por toda a sua campanha, por todas as suas ideias, pela exposição e coragem que o senhor teve de expor a sua vida pessoal, profissional e familiar. E parabéns especial também a Suelen Rosim, que com bastante audácia e eficácia fez a sua campanha, demonstrou tudo aquilo que queria demonstrar à população e houve a aceitação da população em relação aos seus planos, aquilo que foi colocado para a população. Parabéns, nós temos, todos nós candidatos, um ponto em comum, creio eu, que é o amor pela querida Bauru. E é assim que nós vamos nos comportar, sempre buscando o melhor para a população, para a nossa querida Bauru, respeitando todas as diretrizes e os poderes que independentemente caminham desta maneira: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Essa tríplice organização que nós temos na Federação do Brasil é o que faz com que as coisas sejam frutíferas e dêem resultado. Então, parabéns, prefeita, que Deus abençoe, esteja sempre à frente das suas ações, das suas atividades, que você possa exercer um mandato com muita sabedoria, eficácia e excelência. Da nossa parte, eu tenho o privilégio de estar aqui por mais 4 anos, cumprirei também o meu papel de poder fiscalizador, de poder que está sempre ligado e antenado nas ações que o Poder Executivo pode fazer, mas também de um colaborador com a população e com a cidade de Bauru, porque também
amo e quero muito bem Bauru. Agora é hora de que a gente possa executar tudo aquilo que foi explanado na campanha eleitoral em busca de um objetivo comum, que é um serviço de excelência entregue à população. E é assim que nós cobraremos, e é assim que nós desejamos que seja feito o mandato no Poder Executivo. Então, parabéns a todos, em especial a prefeita eleita, que agora começa um trabalho de transição e vai desenvolver o seu trabalho a partir do dia 1º de janeiro. Gostaria, senhora prefeita, também já de destacar aqui que um dos pontos principais e pouco demonstrado em relação às ações que serão executadas pelo governo da nova prefeita eleita é relacionado à água na região da Vila Falcão, Jardim Solange, Terra Branca, Parque Viaduto, Vila Industrial, Paraíso, Centro também, Altos da cidade. Nada foi demonstrado em relação a essas atividades, a não ser que seria entregue água com muito carinho, com muito amor para a população. Como será entregue essa água? E é isso que será uma das prioridades do nosso novo mandato. Nós precisamos atender, nós não podemos passar por mais um período de estiagem com um problema gravíssimo que vem se assolando naquela região. Então, a minha prioridade aqui já, juntamente com os meus parabéns, levo essa solicitação da população da região noroeste da cidade, que tem sofrido diariamente com essa situação. Precisa ser resolvida, se não no primeiro, no segundo dia de mandato, com a caneta que lhe foi confiada pela população, através das suas indicações, recomendações e os agentes que tocarão os serviços de administração e de gestão do DAE. É isso o meu primeiro pedido, já encaminhando os parabéns pela eleição. Eu gostaria ainda de aproveitar a oportunidade, os minutos que me restam, para falar que nós não podemos concordar com o fechamento das portas do Hospital das Clínicas, algo que foi batalhado, uma luta incansável da população, da Câmara de Vereadores. Nós estivemos e mais de 10 vereadores na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, batalhando por leitos e também por essa abertura, e assim deve permanecer. Por isso, encaminhei todos aqueles que lutam contra esse fechamento, têm o nosso apoio incondicional, apoio do vereador Manelo Ozila, e eu tenho a certeza também da Câmara Municipal. Foi por isso que eu pedi à Comissão de Saúde, através da doutora Thelma, que fizesse uma moção de repúdio em nome de todos os vereadores para o governo do Estado. E mais, doutora Thelma, peço a gentileza dos seus bons relacionamentos que tem com o Estado, doutor Segala como presidente dessa casa, que, se for necessário, agende com o secretário de governo do Estado da Saúde, para que nós possamos ir lá, os vereadores com o mandato vigente, os vereadores eleitos, e também convidar o prefeito atual, não sei se ele vai, porque é do mesmo partido que o governador, mas também convidarmos a prefeita eleita para que a gente possa ir lá e demonstrar toda essa nossa indignação, e também para que possamos exigir medidas que tragam a Bauru a dignidade em relação à saúde. Por quê? Falar que existe vaga, falar que existe atendimento adequado aqui é mentira. Todos os dias, os nossos gabinetes, e aqui falo pelo meu, recebo ligação de gente esperando uma internação há 2, 3, 4, 5 dias. E aqui quero destacar que isso não é problema da FAMESP. Pelo contrário,
A FAMESP tem trabalhado muito e faz o que é possível para atender a demanda de Bauru e da nossa região. Mas a falta de estrutura e condição que o Estado dá à organização social que cuida, né, que gerencia essas atividades, é muito carente. Então, o governador precisa olhar para essa situação. Nós precisamos, da minha parte, eu fico aqui à disposição. Infelizmente, não tem esse relacionamento com o governo do Estado, em especial na Secretaria de Saúde, mas se vocês conseguirem, pela Comissão de Saúde, pela presidência dessa casa, eu estarei à disposição para ir lá também e vou pedir aos deputados do meu partido que, se tiverem esse relacionamento, possam agendar para que a gente possa discutir essa situação da nossa cidade. E, por fim, eu quero aqui ressaltar, foi feita a alteração lá na Praça do Relógio, foi um trabalho, um pedido da Comissão de Obras, Serviços, Transporte e Habitação, que começou, né, comigo e com o Carlinho, o Fábio Manfrinato, e depois o Marcos substituiu o Manfrinato. Foi feito um ajuste e uma alteração. Se isso vai melhorar, os indicativos e os estudos da engenharia sinalizam positivamente nesse sentido. No entanto, a Comissão de Transporte ficará atenta para que efetivamente as obras feitas, elas possam melhorar a vida das pessoas daquela região. Por hora é só, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Manuel Luzila. Está encerrado o rol de oradores e, ao mesmo tempo, estão encerradas as inscrições para explicação pessoal. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida, senhor secretário. Solicita a dispensa do intervalo regimental. Senhores vereadores, está sendo proposta pelo senhor secretário a dispensa do intervalo regimental, isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Está dispensado o intervalo regimental. Vamos passar imediatamente para a ordem do dia. Senhores vereadores, os senhores têm a pauta dos projetos aí em mãos. Os senhores também já conhecem com antecedência, porque é informado a vossas excelências nos grupos que nós possuímos aqui na Câmara. Então, eu consulto vossas excelências se possuem algum projeto que pretendem que seja discutido em separado e votado em separado. Aqueles projetos que não forem destacados serão discutidos e votados em bloco. Pois não, vereadora Thelma? O projeto 183/20, por gentileza. 183/20, o último? Muito bem. Os senhores têm mais algum? A mesa diretora vai destacar 2 projetos. O projeto 188, porque ele tem uma mensagem e também contém uma emenda que precisa ser votada em separado, e o projeto 181, que discute a LOA e que tem 8 emendas que também precisam ser votadas. E este vereador está destacando o processo 220/19. Então, não havendo mais destaques, estarão sendo votados em bloco os projetos 200/20, 206/20, exatamente isso, ok? Esses estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão aprovados os processos 200/20, referente ao projeto de lei 86/20, e o projeto 206/20, referente ao projeto de lei 88/20. Agora vamos aos processos destacados.
primeiro processo que vamos destacar é o processo 188/19, diz respeito ao projeto de lei 67/19, autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e celebrar convênio com agências reguladoras e dar outras providências. Na verdade, esse processo foi destacado pela mesa porque ele tem uma mensagem e tem emenda. Mas eu devo também dizer a Vossas Excelências que recebemos, no dia de hoje, um ofício da Prefeitura Municipal, assinado pelo prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, com o seguinte teor: pelo presente, comunico a Vossa Excelência que, dando atendimento ao cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal e Consultoria, que está desenvolvendo o projeto de concessão de serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Bauru, estamos colocando o mesmo em consulta pública pelo período de 30 dias a partir de 30 de novembro de 2020. A consulta é de forma a garantir a ampla participação das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil, em observância ao artigo 11, inciso 4 da Lei Federal número 11.445/2007. O projeto do governo federal visa promover o saneamento básico no país, escolheu 5 projetos pilotos para iniciação, sendo o município de Bauru um dos escolhidos. Os documentos estão à disposição, e aí vem o site, né, que depois vai ser divulgado amplamente pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, e da consulta estarão disponíveis na internet. Também vem aqui o endereço eletrônico da consulta pública. Diante disso, sabendo que o governo vai colocar em consulta pública até 30 de dezembro, porque são 30 dias a partir de 30 de novembro, eu consulto Vossas Excelências se é o caso de discutirmos e votarmos esse projeto hoje, ou se vamos sobrestar esse projeto, porque se a consulta pública é justamente para que os movimentos e entidades da sociedade civil tenham ampla participação, eu consulto Vossas Excelências a esse respeito. Pois não, vereadora Chiara? Presidente, minha assessoria está agora tentando contato com a Caixa Econômica Federal para que a gente consiga ainda realizar esse ano mais uma audiência pública, né? Uma audiência pública que possa apresentar as informações de ordem financeira e econômica com relação ao projeto, que não foi apresentado na última audiência pública, né? Então, eu entendo que nós não podemos dar andamento nesse projeto antes de nós termos uma apresentação bastante transparente a respeito dos números que foram simplesmente colocados, né? Valores para concessão e valores da tarifa do lixo. Sim. A partir da leitura da água, que fique bem claro para as pessoas. A partir da leitura da água. A leitura da água vai gerar valores a serem pagos pelos munícipes da cidade, todos, de água, de esgoto e de lixo, de acordo com o projeto que foi apresentado. Esse projeto precisa ser discutido, precisa ser amadurecido, e acho que não deve ser esse prefeito a fazer isso. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Natalino. Por favor. Eu ia pedir o sobrestamento desse projeto. Por quantas sessões, vereadora? Até o final da legislatura. Acho que 4 sessões ordinárias. 3 sessões. 3 sessões ordinárias. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Natalino. Presidente, caminhando no raciocínio da vereadora Chiara, ela tem justa razão, mesmo porque nós não estamos no momento de apreciação e votação de um projeto de uma magnitude como essa. Sim.
Você veja, administração, esse projeto sobre Estado, tempo hábil para que realmente o Executivo pudesse realmente fazer nesse procedimento, consulta pública. Agora vem realmente praticamente, né, nos 45 segundos do segundo tempo, pedir realmente para que a Câmara dê essa concessão. Ou seja, infelizmente, é isso, e nós, nesse momento, como líder do partido, eu não ia realmente jamais estar votando a favor para que esse projeto fosse discutido e aprovado nessa sessão. Muito bem. Senhores vereadores, o pedido de sobrestamento por 3 sessões ordinárias está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O processo 188/19 está, então, sobrestado por 3 sessões ordinárias. Eu vou destacar agora o processo 220/19, que é o substitutivo ao projeto de lei número 87/19, que altera e cria dispositivos na Lei 3.601, de 27 de julho de 1993, e que cria um Instituto de Planejamento. E aí quem vai propor o sobrestamento desse processo sou eu. Estou propondo o sobrestamento desse processo também por 3 sessões ordinárias e justifico da seguinte forma. O Instituto de Planejamento é uma reivindicação desta casa que já tem aí, no mínimo, 8 anos. Há no mínimo 8 anos que a gente insiste que Bauru precisa de um Instituto de Planejamento. E aí, num momento em que nós estamos encerrando este mandato, muitos de nós, infelizmente, não estarão aqui no mandato seguinte, assumimos a responsabilidade de aprovar um Instituto de Planejamento, sem que a gente conheça o que está previsto disso no plano diretor, que não foi apresentado, sem saber o que o CODESE falou a respeito de um Instituto de Planejamento, é extremamente leviano da nossa parte. Votar algo nesse sentido, com desconhecimento de causa, muito embora seja realmente uma angústia de todos nós, eu acho que não é o momento para isso. Eu acho que se sobrestarmos por 3 sessões, teremos oportunidade o ano que vem, com casa renovada, discutirmos e votarmos isso com muito mais propriedade. Então, eu estou propondo o sobrestamento e isto está em discussão. 3 sessões ordinárias. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está sobrestado o processo 220/19 por 3 sessões ordinárias. E agora nós vamos destacar o processo 181/20, que é o processo que discute a LOA 2021. Nós temos 8 emendas, todas de autoria do nobre vereador Manuel Lozila, já lidas, mas necessitando de serem votadas. A proposta é que elas sejam votadas em bloco. Está em discussão essa proposta. Os senhores discordam? O autor discorda? Não. Portanto, podemos votar em bloco as 8 emendas. As 8 emendas já foram lidas, portanto, já são do conhecimento de todos. Perfeito? Então, estou colocando em votação, em discussão, as 8 emendas, em bloco, e ninguém querendo fazer uso da palavra, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas. Agora, com as emendas já incorporadas ao projeto, nós estamos colocando em discussão o projeto de lei 75/20, diz respeito à LOA 2021. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovado o processo 181/20 pela unanimidade dos presentes. E agora, finalmente, estamos destacando o processo 183/20, projeto de lei que dispõe sobre obrigatoriedade da administração pública municipal divulgar em seu site institucional a localização de todos os radares de fiscalização e os respectivos limites de velocidade permitidos. É de autoria da nobre vereadora Thelma Gobi, que pede a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, munícipes, quando eu vi esse projeto que fora feito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu achei muito interessante. Por quê? A vereadora está querendo que todo mundo saia correndo. Não, de jeito nenhum. Eu sempre achei que o caráter educativo é a melhor situação. Não o caráter arrecadatório do radar atrás do toco. Sabe por quê? Fica todo mundo nervoso com o radar atrás do toco e fazendo frenagem, às vezes, até de forma muito intempestiva, podendo até mesmo se machucar ou machucar alguém. A questão de educação no trânsito, ela é fundamental. E o motivo não é reduzir a velocidade? Não é que as pessoas se conscientizem? Se você sabe que está ali, o intuito vai ser atingido, que é fazer com que aquela pessoa realmente diminua a velocidade. Ninguém mandou ou pediu para dizer qual é o radar que está funcionando ou não, porque nós sabemos que tem isso. Tem um monte de radar que está ali que não funciona, que ele não faz o seu papel. Então, nós pedimos o seguinte, que seja publicado no site, que se conte onde estão os radares e que as pessoas passem a ter essa consciência do trafegar dentro da velocidade adequada. Então, o intuito, eu tenho certeza que o objetivo vai ser atingido e nós temos que criar realmente a política da educação e não a política da arrecadação, porque eu preciso do dinheiro. Aí eu fico botando um monte de radar atrás do toco. Não é assim que se faz. Nós temos, sim, que ter uma conscientização da questão do limite de velocidade, da segurança para quem dirige, da segurança para quem atravessa uma rua. Mas isso, eu realmente acredito que a parte educativa é o melhor caminho. E você demonstrar onde estão esses radares vai cumprir o seu papel, que é a limitação da velocidade e a conscientização das pessoas. Junto a isso, nós sabemos que tem as campanhas nas escolas, mas uma intensificação para que as crianças façam a cobrança dos seus pais com relação à limitação da velocidade que se trafega dentro das vias públicas é necessário. Então, eu peço aos colegas a gentileza da aprovação desse projeto. E fica aqui, sim, a minha preocupação com o excesso de velocidade, mas também fica aqui a minha preocupação em não deixar que uma fúria arrecadatória transforme a nossa cidade num amontoado de radar escondido. Tenha os radares, mas conte onde está. Nós teremos os nossos objetivos atendidos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, o projeto permanece em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 183/20. Com isso, senhores vereadores, está esgotada a pauta da presente sessão. Vamos passar, então, imediatamente para as explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra em explicações pessoais é o vereador Natalino Davi da Silva.
Show, presidente, nobres vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham. Minha fala nessa explicação pessoal, inicialmente aqui parabenizando e dando todos os cumprimentos de boas-vindas, boas energias aí à prefeita eleita Sueli Rosim. Nós ficamos na torcida, independentemente do compromisso, mesmo porque nós que acompanhamos de uma forma que temos contribuído com as ações da cidade, não é para ser diferente. Do outro grupo também tem a pessoa do Dr. Raul, do qual tenho todo o respeito e admiração como cidadão, munícipe, filho da cidade, mas que venceu aquele que era para vencer. Eu conclamo a esta casa que continue agindo com muita maturidade em favor da sua cidade. Da cidade qual tem tantas demandas, como foi pontuado aqui, e tem sido pontuado por nós constantemente. Agora, vencemos uma etapa, passamos para a próxima etapa, que agora, depois das eleições, começa todo um objetivo de fazer juntos realmente aquilo que a população espera, principalmente dos eleitos, né? E fica aqui os nossos votos de felicitações a todos, a esta casa também. Não poderia estar deixando de agradecer. Mas, Sueli, pulso firme. Administrar coisa pública não é complexo, mas é com sabedoria. E uma coisa, prefeita, que já lhe adianto aqui, eu tenho certeza que isso a senhora o terá. Humildade. Humildade. A humildade, ela entra em qualquer circunstância. Que alguém que não concorde, que me tire essa dúvida. Que me convença que a humildade não faz com que as coisas melhorem. Que não é com arrogância, não é de uma certa forma prepotente e do eu, né? Eu posso, eu faço. É nós fazemos. É nós juntos podemos arregaçar a manga por uma cidade. E eu quero aqui no meu tempo, que é curto, senhor presidente, nobres vereadores, apresentar umas imagens que por que algumas ações dessa gestão do nosso ilustre prefeito e filho dessa cidade também, Clodoaldo da Gazeta, não deu certo. Por quê? Porque, de qualquer maneira, independentemente do tamanho da obra, do tamanho da sua ação, mas tem que fazer e fazer bem feito. Eu peço à TV Câmara que rode umas fotos. Esse é o asfalto da ligação ali, da Pousada com Gasparini. Pasmem, os senhores e senhoras. Isso é dinheiro público. E quando a gente fala aqui, nós não falamos simplesmente por criticar a pessoa em si. A empresa, a Prefeitura de Bauru, ela usa os mecanismos que tem, que é pago pela população, que sua, que arregaça a sua manga, que acorda cedo, que vai trabalhar, para depois receber uma porcaria dessa, que me desculpe a minha franqueza, mas não se faz serviço dessa forma. Aí é onde que eu digo que não precisa de um expert, de um profissional que tem um perfil para ver que isso simplesmente é uma obra para uma cidade que tanto precisa, tanto carece. Rode, a próxima também, que é um semáforo que deu início ali na instalação, véspera das eleições, ali no cruzamento do viaduto da Vila São Paulo com a Quinta Bela Olinda, que até agora não foi instalado. Então, senhor prefeito, o senhor errou. Sua equipe não condiz com a realidade de uma cidade. Então, prefeita Sueli, faça tudo aquilo que eu tenho certeza, com essa população que lhe confiou, com esses munícipes que tanto pagam caro, que um dos maiores países
que arrecada impostos é o nosso país, é o Brasil. Infelizmente, a prestação de serviço é ruim, precisa melhorar. Dentro da administração pública existem profissionais que merecem uma coroa, mas são muito poucos. A maioria, infelizmente, precisa aprender que o ganha-pão dele para beneficiar e manter a sua família vem dos cofres públicos que a população paga. Então, minha fala era, senhor presidente, eu agradeço. Deus abençoe a todos. Muito bem. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Benedito Roberto Meira. A Melissa? 1 minuto e meio. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, faltou elencar aqui a Coab. Não adianta falar que vai extinguir Coab, não adianta falar que vai fazer isso, não vai fazer nada. A Coab não pode ser extinta. A Coab, ela tem um processo natural da sua desativação. Primeiro, precisa que os contratos que os mutuários têm com a Coab, eles sejam extintos, e a extinção só ocorre após a quitação dos imóveis. A Coab precisa finalizar todas as demandas judiciais com as construtoras, que não são poucas, são várias, e a Coab precisa fazer a extinção dos cargos de maneira gradual. Então, esse é o desafio para o próximo gestor. E outra coisa, não esqueça que quem designa presidente da Coab e diretor administrativo é o prefeito, é a prefeita. É a senhora que designa. Então, saiba disso também, porque a senhora detém 72% das cotas. Muito bem. E mais um assunto que eu gostaria de ressaltar e lembrar, que agora é o momento, algumas leis que devem ser lidas, interpretadas e cumpridas. Primeira lei, Lei 8.429, de 2 de junho de 92, improbidade administrativa. Eu vou ler aqui alguns parágrafos para saber. A seção: dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Leia o artigo 9º e seus incisos. Artigo 10. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Leia o seu artigo respectivo incisos. Dos atos de improbidade administrativas decorrentes de concessão ou aplicação indevida do benefício financeiro tributário. Renúncia tributária, vou dar concessão para a empresa vir para cá, conversa fiada. Isso é improbidade administrativa. Saibam disso. Dos atos administrativos que atentam contra os princípios da administração pública. Esse é o genérico, mas é improbidade também. E no capítulo 3 tem as penas. Não vou ficar lendo pena aqui. Muito bem. Essa é uma lei que eu julgo de salutar e relevância e importância para se ler e conhecer. Outra legislação interessante. Decreto-Lei 201/67. Esse decreto-lei é o que dá respaldo para que qualquer eleitor peça uma comissão processante. Diz respeito às infrações político-administrativas de prefeito e vereador. Prefeito e vereador. Outro artigo a ser lido e observado do Código Penal. Artigo 288. Associação criminosa. O GAECO adora esse artigo. Adora. Então, prestem atenção. Prestem atenção no artigo 288 do Código Penal. E uma última lei que eu acho que é importante, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa lei,
Não se pode falar que vai dar aumento para funcionário se ultrapassar os 54%. Aliás, 51,3%, que é o limite prudencial. Então, valorização de funcionário se dá por meio de aumento salarial. Normalmente é assim. Funcionário não enxerga a valorização de outra forma. Então, não pode esquecer que a lei de responsabilidade fiscal limita ao chefe do Poder Executivo qualquer tipo de aumento salarial que ultrapasse esse percentual. Outra situação a ser observada, volto a falar na renúncia de receita. Os tributos que o município recebe, seja por meio de CMS, seja por meio de IPVA, seja por meio do imposto de serviço de qualquer natureza, o ISS, que é um tributo municipal, o IPTU, que é um tributo municipal, não podem ser renunciados a qualquer pretexto. Não podem. Isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Promessa de campanha é promessa de campanha. Já ganhou. Agora é para valer. Agora tem que cumprir a lei. E a lei está aí para isso. É isso, senhor presidente. E tenho dito. Muito obrigado. E o último vereador inscrito para explicação pessoal é a vereadora Thelma Gobi, que dispensa o uso dela. Senhores vereadores, temos um aviso, é apenas para reforçar o que já ouvimos por 2 vezes na presente audiência, mas não custa nada. Teremos audiência pública para discutir o retorno das aulas presenciais nas redes privada e pública de ensino para o ano de 2021. Essa audiência será realizada no dia 4 de dezembro de 2020, às 9 horas, de maneira virtual. Estão todos convidados. E agora nós vamos para o minuto de silêncio. Nós vamos nos recordar de 2 pessoas, a senhora Sandra Aparecida dos Santos Silva e o senhor Michael Marangoni, ambos a pedido do vereador Manuel Afonso Lozila. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nada mais havendo a tratar, estou dando por encerrada a nossa 31ª sessão ordinária, às 14 horas e 52 minutos do dia 30 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.